A Milene já abordou o patrimônio geológico e a gente vai falar agora sobre a nossa parte da questão fossilífera e a legislação que rege ali todo o patrimônio fossilífero do Brasil. Então, como a Milene muito bem explicou, todas as leis e decretos foram sendo aprimorados com o passar do tempo, né, para responder questões que foram surgindo a respeito da conservação dos patrimônios geológicos, né, dos bens geológicos do Brasil. Então, a gente tem diversas leis, inclusive, incluindo leis federais, estaduais e também municipais, dependendo aí das localidades de estudo que abordam as questões paleontológicas e também geológicas. Então, já em 1937, um decreto já deixava o patrimônio artístico histórico, inclusive, já fazia menção ao patrimônio artístico histórico e de feições notáveis, né, de monumentos naturais de feições notáveis, incluindo a questão dos inventários, né, propondo aí 4 livros tombos, inclusive um livro tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, aquilo que inclui, então, as questões arqueológicas dos ameríndios e popular, e bem assim, a questão etnográfica. Já em 1942, então, a primeira menção dos depósitos fossilíferos sendo um decreto aí, um decreto-lei, que deixa todas o patrimônio fóssil como propriedade da nação. Já tem essa menção aí em 1942. Sendo assim, toda a questão de extração de espécimes fósseis dependia já da autorização prévia de fiscalização do Departamento Nacional da NPM, né, até então. Fazia parte do Ministério da Agricultura. E a questão de exploração de depósitos fósseis, se não autorizado, já estaria sujeito a penalidades aí por meio dessa lei já havia previsto. Em 1973, houve a questão da proibição e impedimento da importação, exportação e transferência de propriedades de bens culturais, sem uma autorização prévia. Isso foi com base em umas reuniões da Unesco que aconteceram em Paris, em 1970. Em 1985, então, aí a gente tem uma lei que rege sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico. Então, aí já, inclusive, fazia menção a jazigos fossilíferos, a questão dos bens naturais, né? Então, já havia previsto em lei a penalidades para a deterioração desses espaços. Já a Constituição de 1988 já também traz a questão dos fósseis como bens da União e que a responsabilidade pelo monitoramento e defesa desse patrimônio seria do Estado, né? Então, ah, falando aqui os artigos que dispõem sobre esse assunto, então colocando aqui como os bens da União o que atualmente lhe pertence e o que lhes vieram atribuídos. Então, já o que pertencia, né, lá em 1942, então já havia esse título da menção dos fósseis como patrimônio da União. Além disso, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, sendo que os fósseis também são substituídos por minerais, então pode ser incluído também aqui nesse parágrafo. E além das cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos aqui nesse parágrafo aqui, falando das questões arqueológicas que a Margarete vai abordar. Então, em 1988, a Constituição aqui de 88 deixa claro essas questões que são propriedades da União.
Sendo assim, o Estado, a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm o dever de proteger, né, por meio de leis, as legislaturas ali, criando uma situação favorável à conservação desses monumentos, dessas paisagens, né, e impedir a destruição para uma conservação para a posteridade. Então, aqui ainda na Constituição de 88, deixando que a União, os Estados, Distrito Federal, o poder de legislar para a preservação desse patrimônio, né? E ainda deixando claro que os conjuntos urbanos, sítios de valores históricos, paisagísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos são patrimônio cultural brasileiro e ressaltando essa importância de preservação. Em 1990, teve o primeiro decreto que aborda a questão de manejo desses trabalhos de campo, da recuperação de espécimes biológicos e minerais, incluindo o conteúdo fossilífero, por estrangeiros, por pessoas jurídicas ou civis estrangeiros, sendo que o controle do Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual ele tem um caráter de preservar todo o material brasileiro, sendo que ele deveria monitorar o que sai, o que fica, o que deve permanecer em solo brasileiro, e hoje a gente tem muitas discussões sobre isso, no que diz respeito a fósseis que estão sendo repatriados, né, que foram retirados sem um aviso prévio, sem uma autorização do Estado brasileiro, e estão sendo repatriados, né? A gente vê muitas discussões a respeito disso. Então, esse decreto, ele coloca a questão de estudos por entidades estrangeiras, sendo que elas podem realizar esse estudo por meio da solicitação de projetos e além de instituir programas de cooperação científica com entidades brasileiras, sendo que pesquisadores brasileiros de interesse nosso também conhecermos o nosso patrimônio fossilífero, né? Então, esse decreto deixa claro a parceria que há necessidade de cooperação científica para estudos em comparação com outras entidades internacionais que tenham interesse de realizar estudos e projetos aqui no Brasil. E por meio desse decreto também há a questão de dois artigos aí do Código Penal que compreende a penalidade da infração dessa questão de retirada de material do Brasil, material fóssil do Brasil, sem o prévio consentimento do Estado, né? Sem as devidas autorizações, sendo que a lei abrange a questão de destruição e inutilização ou deterioração de coisas alheias, sendo que o crime é cometido contra o patrimônio da União, e aí abrange a questão fossilífera, que é propriedade da União. Sendo que o artigo 180 do Código Penal também abrange a receptação, adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisas que saber ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquirir, receba ou oculte. Então, como os fósseis são propriedades da União pela Constituição de 88, essas leis aqui também regem a interceptação de fósseis e posse desses sem a devida autorização do Estado. Já em 1991, a gente tem a lei que faz a questão da retirada fóssil, transporte e comercialização, que incorrem também em crime contra a ordem econômica. Então, toda a questão fóssil aqui, como tem outros países, por exemplo, Marrocos, China, Estados Unidos, a comercialização de fóssil é algo que é possível, assim como comercialização de minerais, né? E aqui no Brasil, essa prática não é permitida, sendo ela constituída
crime, né? A comercialização de fósseis. Então, isso é algo que é bastante verificado e investigado lá no Crato, né? Tem muito comércio de fóssil lá, então essa lei é bastante aplicada. E a lei rege a proteção, fiscalização do acervo fossilífero, além de ela implica diretamente na preservação de sítios arqueológicos, fossilíferos, geológicos, aí também na questão de museus de minerais, rochas, fósseis e materiais relacionados. Fiscaliza os depósitos fossilíferos, a exportação de materiais geológicos, mineralógicos e paleontológicos. E cria meios de condições de organização e conservação do acervo das litotecas aqui do Brasil, né? Então, por meio dessa proteção e preservação, que a gente tem inventários, né, que somam todos o patrimônio geológico dos estados brasileiros. E aí a gente chega em 1997 com a criação da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, né, os paleontológicos, que é uma comissão realizada para inventariar os sítios geológicos e paleontológicos do Brasil. Ela começou a fazer esse inventário, mas sem acompanhamento de legislação nacional vigente na época, e o CIGEP meio que descontinuou ao longo de um tempo a questão do inventário, ficou parado por um tempo. Sendo que os membros dessa comissão abrange o Serviço Geológico do Brasil, Academia Brasileira de Ciências, Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, o DNPM, até então DNPM, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos, o IBAMA, né? O IFAM, a Petrobras e sociedades brasileiras de espeleologia, geologia e paleontologia fazem parte do CIGEP. Em 1998, aí teve algumas leis, a questão de crimes ambientais e também a questão de poluição e degradação desses sítios já de interesse científico e de preservação. Em 2001, a gente tem a única lei estadual, até hoje, sancionada pelo Rio Grande do Sul, que protege os sítios ali daquele estado, além de regular as coletas, eles têm leis específicas de coleta, transporte e guarda de fósseis. Assim como declara o patrimônio cultural do estado, os sítios paleontológicos ali do estado do Rio Grande do Sul. Sendo que leis municipais, se não me engano, eu dei uma breve pesquisada, tem uma lei municipal de Araxá e de outra cidade que rege o patrimônio de interesse paleontológico daqueles municípios. O DNPM, em 2014, então, publica essa portaria que rege a questão da exploração, coleta de fósseis em depósitos fossilíferos por meio de solicitação. É preciso fazer uma solicitação por meio de uma plataforma online, o Copal, para cadastro de projetos para estudos e coleta de fósseis. Então, ali, para monitoramento e até mesmo ajudar nesse inventário, né, dos sítios e fósseis, material arqueológico já descobertos. Então, tem essa plataforma, você cadastra o projeto lá e aí faz uma solicitação de coleta de material fossilífero paleontológico. E, com isso, há um avanço na questão de padronização, de monitoramento de estudos de extração de fósseis aqui no ambiente nacional. E já uma portaria em 2018, recentemente, pelo Portaria 375 do IFAM, ele manifesta a relevância cultural dos sítios paleontológicos. Então, a primeira menção do IFAM aos sítios paleontológicos aí do Brasil. Então, o CIGEP, junto com o serviço, principalmente aqui pelo Serviço Geológico do Brasil, publicou como
a Milene falou, 3 volumes sobre sítios geológicos e paleontológicos do Brasil, sendo que de sítios paleontológicos foram cadastrados 37 sítios paleontológicos. E já essa plataforma GeoCity aí, que tem a finalidade de fazer toda uma caracterização de cada sítio paleontológico. Como a Milene muito bem explicou, essa caracterização vem por meio de acesso dos valores científicos, valores educativos, valores turísticos e a questão de análise do risco da degradação de cada sítio por meio das questões intrínsecas ali àquela unidade. Então, sendo que essas questões de caracterização dos sítios é importante para a proposição de geoparques, né? Porque o geoparque é interessante quando a gente fala da Gruta Rei do Mato, a questão educativa, a questão turística, o risco de degradação, e também há essa necessidade de conversa entre a unidade de conservação e pesquisadores, né, como está sendo feito agora, para a gente fazer agregar também valores científicos junto com os estudos que são feitos também vocês, né, e da unidade Gruta Rei do Mato, por exemplo, e a gente fazer essa colaboração para agregar esse valor científico por meio de publicações, desenvolvimento de projetos científicos, como está sendo feito com um projeto vigente hoje, né? Um projeto de 2 anos aí de caracterização das rochas carbonáticas da Gruta Rei do Mato. Então, agregando mais um valor científico à unidade de conservação, que vai ser registrado lá nessa plataforma GeoCity, para muito provavelmente ser caracterizado com outros geossítios aí da região, talvez um parque geológico, né? Um geoparque. E, nesse sentido, as unidades de rochas aí que são aflorantes na região da Gruta Rei do Mato, elas estão sendo propostas como referência da unidade da unidade litológica que compreende esses calcários aí. Então, vai ser uma exposição de referência para estudos de todos os calcários dessa formação rochosa de todos os estados onde ela aflora, né? Desde a Bahia, Minas Gerais, o Distrito Federal, né? Então, vai ser uma importância muito notável as rochas aí da Gruta Rei do Mato. Sendo que, para a caracterização desses valores e o risco de degradação, há necessidade de aplicar a metodologia que vai desde o inventário de todas as tipologias de fósseis, artefatos, as questões geológicas, as estruturas geológicas importantes, quantificação dessas, qualificação, conservação. Todo esse estudo é feito por meio de parceria também com as universidades, né, com projetos de pesquisa. E aí vem a importância dos museus, porque a gente tem os patrimônios in situ, que são patrimônios que são deixados ali na caverna, por exemplo, as estalactites, estalagmites importantes, né? Algumas outras geoformas ali, mas também há a questão do material que é retirado, né, para uma preservação e tombado em unidades museais ali da região, né? Geralmente é importante que possua algum museu associado às unidades de conservação para que o material seja preservado para a posteridade. E, nesse sentido, aqui no Brasil, a gente tem uma carência na questão dos cuidados dos museus, né? Então, se a gente vê muito recente, né, em 2018, a gente tem um grande incêndio causando aí no Museu Nacional, perda de várias espécies tipos que caracterizaram descobertas de novas espécies fósseis, tanto material geológico quanto material biológico,
e grande parte de literatura também, importante. E esse era o Museu Nacional em 2016, e assim ficou em 2018, né? Então, uma grande instituição que precisava que precisa, né, de atenção, e o contraste que eu percebi aqui nessa foto de 2018, porque estava bem próximo das questões de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, e o estádio ali do lado. Claro que é importante a devida atenção também para a questão dos esportes e tudo mais, mas a questão cultural é algo que hoje carece de atenção e investimento de instituições, né? Tanto público quanto privados. A gente tem uma série de, de catástrofes, né? No nosso patrimônio cultural e científico. Então, a gente tem incêndio no Instituto Butantan, tragédia científica. Incêndio atinge Memorial da América Latina em São Paulo. Incêndio destrói acervo do Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. Incêndio atinge Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Então, com isso, obras históricas e de valores incalculáveis, descobertas científicas e materiais de pesquisa foram perdidos completamente nessas tragédias. Só na última década, diversas instituições culturais sofreram incêndios que apagaram para sempre parte da cultura e da ciência brasileira e também mundial. Então, queria deixar só essa última mensagem para dizer que que a gente tá fazendo e tentando colaborar também precisa de investimento, né? Foi um debate no início aqui da aula, antes das aulas, das exposições aqui começarem, que a gente estava tendo essa conversa, né? E eu acho que é algo que a gente pode trazer depois da exposição da Margarete. Margarete, está contigo. Deixa eu compartilhar minha tela.